Senhor Jesus, amém. Efésios. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios é a carta à igreja em Éfeso, escrito pelo apóstolo Paulo. Amém. E ele começa se identificando, né? Fala Paulo, em Efésios 1, capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Sim. Pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Amém. Mesmo Paulo aqui fala que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. É pela vontade de Deus. Não foi uma escolha dele, né? O Senhor também escolheu Paulo. E nós conhecemos a conversão dele, quando ele perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. Verdade. E nessa perseguição é que ele tem experiência com o Senhor. E ele também viu, através dessa experiência, né, que ele estava perseguindo aqueles que invocavam o nome do Senhor. E o Senhor fala, né? Paulo, Paulo, por que me persegue? Saulo. Saulo, né? E aí nós vemos que quem és tu, Senhor, né? É o Jesus a quem tu persegues. Sim. Logo ele identifica que ele não está perseguindo meras pessoas, mas está perseguindo o próprio Senhor. Oh Senhor Jesus. Nós vemos que logo que ele vê o Senhor, ele se converte ao Senhor. Sim. Ele tem sua experiência com o Senhor, ele começa a servir junto com os irmãos. E depois, em Atos 8, vemos que Estevão, ele é martirizado, né, nesse propósito de espalhar o Evangelho, a mensagem de Cristo. E nós vemos que depois que os discípulos se espalham, né, fora de Jerusalém, chega a hora de Saulo também, né? O Senhor muda o nome para Paulo. Também vem essa comissão, esse encargo, né, de espalhar o Evangelho, aquilo que ele tinha sido revelado pelo Senhor. E nós vemos que ele tem 3 grandes viagens missionárias. Pelo que nós entendemos, foram as maiores missões, né, feitas na época, com um propósito, que era espalhar o Evangelho. Sim. Na segunda viagem, ele chega em Éfeso, mas ele chega acompanhado por Áquila e Priscila, né? Nós vemos isso em Atos 18. Fala. Mas Paulo, Atos capítulo 18, versículo 18 e 19. Aqui fala: mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se 2 irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila. Depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto, chegados a Éfeso, deixou-os ali. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. E em Atos 19, 10, diz, Atos 19, 10, durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Mas esses 2 anos foi na terceira viagem, né? Na primeira viagem, ele teve esse primeiro contato com os Éfesos. Sim. E deixou Priscila e Áquila. Já na terceira viagem, ele ficou por um longo período de 2 anos. E nós sabemos que Éfeso, naquela época, era uma cidade importante. Era, para o reino de Roma, era uma cidade de gentios,
predominantes, tinha muito poder adquisitivo, né? Tinha financeiro. E nós vemos que Corinto também era outra cidade importante da região. E quando Paulo escreve a carta para os Efésios, é quando ele já está em Roma, depois de 10 anos, né? Ele estando preso, ainda escreve para os Éfesos, que como os que já tinha passado 2 anos, né? Evangelizando, ensinando, ele sendo o apóstolo, né? E nós vemos que após esse período ele escreve essa carta. E nessa carta, a diferença de Coríntios, né, que ele sinala pecado e exorta a igreja, nós vemos que aqui ele mostra as riquezas do que é o Evangelho. Então, essa carta é conduzida para irmãos que não são recém-convertidos, né? Não são aqueles que creem no Senhor, recebem o Espírito, aquilo que aconteceu no dia de Pentecostes, e simplesmente sentem o primeiro amor do Senhor. Não, já são irmãos que servem ao Senhor, conhecem o Espírito, eles já têm uma experiência, um convívio com o Senhor. Mas as riquezas de Cristo, irmãos, elas são insondáveis. Elas sempre vão se revelando à medida que nós vamos crescendo no viver cristão. À medida que nós vamos amadurecendo, o Senhor vai revelando mais o seu propósito, né? A sua vontade. Amém. Então, a ideia de Paulo para os Efésios não era apenas escrever para os Efésios, era para escrever para toda a região da Ásia, e não só para essa geração, para todas as gerações vindouras. Então, irmãos, o que Paulo pensa eu não vou oferecer aquilo que os Efésios têm de maior valor, que são as riquezas, né? Terrenais, os deuses terrenais que eles tinham, mas aquilo que era eterno, sim, aquilo que era celestial, sim, sim. Aqui, Senhor Jesus. Então nós vemos que já no primeiro versículo, né, Paulo fala que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Não foi mérito dele, não foi porque ele se preparou, tinha cidadania romana, não era por nenhum dos atributos terrenais, mas foi pela vontade de Deus. Amém. Aos santos e fiéis. Então, ele já se dirige aos irmãos, e eles são fiéis. Ele já fala, eles manifestam uma fé verdadeira. Amém. Para ser fiel, você tem que ter uma fé verdadeira, né? Em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. Nossa. Porque em Éfeso tinham outros que adoravam e eram fiéis a outras, especialmente a Diana, né? Que era a deusa dos Efésios, e era conhecida como Artemis para os gregos, né? E aqui ele fala no versículo 2: graça a vos e paz da parte de Deus nosso Pai. Amém. E do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. E aqui, irmãos, nós vemos que Paulo, na sua carta, ele faz 2 orações. E no versículo 15 ao 23 é a primeira oração, e mais para frente nós vemos outra oração, né? Acho que E antes dele fazer essa oração, que começa no versículo 15, ele fala, né, das bênçãos que o Senhor deu para os seus escolhidos, para a sua igreja, né? Ele fala: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Sim.
E nós, na porção diária, nós compartilhamos que muitas vezes nós começamos nossa oração pedindo coisas para nós, né? Mas aqui o apóstolo começa já desejando bem para Deus, né? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Sim. que nos abençoou com toda a sorte, com todas as bênçãos espirituais Sim. nas regiões celestiais em Cristo. Estou na King James, tá, irmão? Senhor Jesus. Então aqui, irmãos, quando ele fala de todas as bênçãos espirituais, não dá para listar todas, né? Mas algumas o apóstolo ele menciona na sequência. E não são bênçãos terrenais, são espirituais. Elas não caducam, elas não expiram. Amém. Elas são pela eternidade, porque Amém. estão na esfera celestial, Verdade. em Cristo Jesus. Quando fala em Cristo Jesus, é nele, né, irmãos? Quando nós estamos nele, né? Senhor Jesus. E ele explica um pouco melhor mais para frente o que é em Cristo, né? Porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Aqui, irmãos, deixa claro também que não é por esforço nosso. A nossa escolha de sermos estarmos em Cristo, né, e termos recebido essas bênçãos espirituais, não foi um mérito nosso, nós não fizemos nada, né? Foi a graça de Deus. Amém. Senhor Jesus. Oh, Senhor. E no 5, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Aqui nessa versão fala adotados, né? Por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência de sua vontade. Então, eu vejo aqui, irmãos, que a carta foi dirigida para gentios, né? Para o povo de Éfeso. E o que eles viviam muito era a questão de quando um escravo era adotado, ele passava a ter os mesmos privilégios de um filho, independente, né, se fosse escravo, né? Ele, quando ganha esse direito, praticamente tem todos os direitos, né? Então, irmãos, aqui como a ênfase é passar essa mensagem para os éfesos, e nós entendemos que é um assunto espiritual, nós passamos a ter todos os privilégios do Filho. Amém. Do Filho do Pai, que é Jesus Cristo. Sim. Senhor Jesus. Amém. E isso, irmão, já é o suficiente. Temos todos os privilégios dele, irmão. Oh, Senhor. Oh, Senhor Jesus. E aqui, no 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos otorgou gratuitamente no amado. Novamente enfatiza, né? Que é no Senhor Jesus que nós temos tudo isso. Nele temos duas coisas. Quais são? Redenção. A redenção e o perdão. Amém. A redenção é o preço para conquistar a liberdade para uma pessoa escravizada do pecado. É o preço, a redenção. E o perdão era concedido no Antigo Testamento baseado no derramamento de sangue. Mas nós temos o perdão porque Cristo derramou seu sangue por nós. Amém. O perdão dos nossos pecados pelo seu sangue segundo as riquezas da graça de Deus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor. Então, à medida que a gente vai avançando nos versículos, irmãos, nós vemos que não são as bênçãos, não são as bênçãos que aqui falou, né? Todas as bênçãos, né? Nós fomos abençoados com toda. Amém. E aqui já está explicando, né? Estamos ganhando o quê? A redenção. Sim. Temos o perdão. Amém. Olha que maravilha, né, irmãos? Sim. E no 8, e que Ele fez derramar sobre nós
com toda sabedoria e entendimento. E esse entendimento, irmãos, do que o Senhor fez para nós termos esse privilégio de poder vencer o pecado, vivermos com Deus, podermos fazer a vontade de Deus, não é pelo nosso esforço, é porque Deus quis antes da criação do mundo, antes que nós existíssemos, Ele já decidiu, já colocou no coração dele para cada um de nós ter esse propósito. E no 9, né? E nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Irmãos, assim, quando a gente vai desfrutando, né? E nos revelou o mistério da sua vontade. E qual que é a sua vontade? Qual que é esse mistério? Qual que é a vontade, né? Dele ter um corpo, né? Uma expressão. Mais para frente nós vemos que é a igreja, né? Igreja, sim. E a igreja como noiva, né? Sim. E ele como noivo, tendo a sua noiva, né? Então, irmão, nós vemos que nós, assim, para entendermos o propósito, a vontade do Senhor, Ele usa muito o casal, né? A noiva, o noivo, e nós vemos que o casamento é algo instituído por Deus. Sim. Para que o homem e a mulher possam viver em unidade. Amém. Por exemplo, eu com Eliane, nós nos conhecimos, nós tivemos contraímos um matrimônio, um casamento, Sim. e nós vivemos agora, de acordo com a justiça de Deus, uma unidade. Sim. Passamos a ser uma só carne. Verdade. E isso é lícito, né? Ou seja, aos olhos de Deus, aos olhos da justiça do Senhor, nós vivemos uma união até o Senhor voltar, né? Amém. E eu não vejo que é uma figura, né, irmãos? Sim. Do que está no coração do Senhor, né? Verdade. O Senhor sempre quis estar junto com o homem, Amém. mas para ele conseguir isso, né? Ele teve que restaurar a sua criação, Sim. enviando seu filho. Oh, Senhor Jesus. E através da morte do seu filho, né, pagando o sangue para restaurar os seus escolhidos, mas ele não para ali, né? Esses escolhidos precisam passar por uma transformação, Amém. que é a transformação do Espírito. Sim. E isso não acontece de um dia para o outro, né? É todo um processo também, que o apóstolo mostra que é como que a noiva vai se arrumando, né? Sim. Vai se preparando para aquele dia, para aquele casamento. Sim. E o nosso viver cristão é isso, irmãos. Amém. Nós estamos nos preparando para esse Amém. momento, né? Amém. Para nós encontrarmos com o noivo Amém. e acontecer esse casamento. Amém. E ter essa unidade pela eternidade. Oh, Senhor Jesus. Puxa, irmãos, Aleluia. o Senhor, Ele vai mostrando a vontade dEle, né? Amém. Para conosco. Imagina para Paulo passar essa mensagem para os gentios, né? Pessoas que não tinham, tinham recebido o Senhor. Verdade. Mas será que era apenas se limitava a esse mundo? Não, né? Era pela eternidade. Senhor Jesus. Amém. E aqui continuando, né? No 9 já nos revelou, no 10. Isto é de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe. Amém. Todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Amém. Então, irmãos, aqui nós vemos que Cristo vai trazer tudo, né? Tudo vai convergir para Ele. Ele é o centro. Amém. Lá na eternidade vai ser junto com o Senhor, quando Ele estabeleceu o seu reino. Mas hoje também. Sim. Hoje também nós podemos
viver pelo Espírito. Amém. Hoje nós podemos estar junto com o Senhor por meio do Espírito, né? Então, a bênção do Senhor não é apenas celestial, mas também é terrenal, porque quando nós experimentamos as bênçãos espirituais, é que as terrenais, elas automaticamente passam a fazer parte do nosso dia a dia, né? Do nosso viver. Nós constantemente vivemos dependendo do Senhor, desfrutando do Senhor, das riquezas de Cristo, das bênçãos, né? Senhor Jesus. Amém. E no 11 diz: nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito de sua própria vontade. Mais uma vez fala, né? Sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo, de acordo com o propósito de sua própria vontade. Amém. Em outras palavras, irmãos, está falando que, novamente, né? Não depende de você. Você já foi predestinado muito antes de você ter crido no Senhor, de você ter feito alguma coisa, né? Que você possa achar, puxa, estou fazendo alguma coisa, né? Mas não é pelas coisas que você faz, né? É porque essa graça, essa bênção já foi dada para você muito antes. Isso, quando você toca naquilo, irmãos, aqui é muito densa, né? A palavra do Senhor, pelo menos Paulo aqui está sendo com os Efésios, mas quando você medita a palavra, né? E aqui você vai desfrutando e vai tocando, irmãos, é uma prática que, com o correr do dia a dia, com as coisas tão velozes, né? Você nunca tem tempo para nada, muito menos para meditar. Eu vou meditar numa palavra, irmãos. Eu vejo que hoje é um privilégio nosso. Sim. Quando nós servimos, nós meditamos. Amém. Começamos puxa, Senhor, o que o Senhor quis falar comigo, né? E você investe, né? Sim. E esse investimento não é nas regiões celestiais, Amém. investimento espiritual, né? Amém. Não é algo que você vai botar na conta e bota para render, né? E diferentes, vai buscando qual que é o melhor rendimento. Não, você está investindo, né, nas regiões celestiais. Amém. E aquilo, irmãos, Amém. aquilo que parece tão difícil, né? Você vai tocando, vai ganhando assim, e você realmente desfruta das riquezas de Cristo. Sim. Senhor Jesus. Amém. E aí eu me coloco no lugar de Paulo, né? Puxa, Paulo escrevendo aquilo para os Efésios, e os Efésios recebendo aquilo, né? E Efésios, irmãos, era uma cidade que era tudo monetizado, né? Era tudo questão de dinheiro. Tanto que nós vemos, quando Paulo esteve em Efésios, teve muita oposição. E o que era importante para os Efésios? Que Paulo vai de encontro com aquilo, né? Podemos ler um pouco sobre Demétrio, né? Demétrio foi um cidadão de Éfeso que se opôs ao ministério de Paulo, né? Em Atos 19, 23. Qual versículo? 19? Atos 19, 23. Aqui nós podemos conhecer um pouco, né, o coração de um cidadão em Éfeso. O que é importante para eles? O que move a cidade, né? O lugar. Hoje nós sabemos o que o mundo move, né? Se nós saímos daqui, você vai ver qual é o movimento do mundo, né? Lá fora. Mas aqui em Éfeso, o que era importante para eles? Em Atos 19, 23 fala: por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho. Do caminho eram os irmãos que eram evangelizados pelo apóstolo, né? Aqueles que seguiam a Cristo.
acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana. Nichos eram esses como réplicas, né, da deusa que eles adoravam, mas em tamanhos menores, que você podia colocar em outros lugares, né? Esses eram os nichos de Diana, réplicas, e que dava muito lucro aos artífices. Não era só ele, era uma associação que construía aquilo. E também, como era um lugar muito transitado pelas rotas comerciais, eles não só faziam nichos, né? Faziam coisas que eles precisavam deixar para amuletos, infinidade de coisas que representavam a fé deles, né? E nesses deuses pagãos. Convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: Senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas quase em toda a Ásia, porque o apóstolo, a intenção dele era essa, toda a Ásia. Este Paulo, né, tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas, não somente ao perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o do próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Então tinha muito peregrino, né, nessa cidade. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: Grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a uma arremeteram para o teatro. E o teatro era um lugar muito amplo, né, onde a cidadania se juntou, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo apresentar-se ao povo, quem queria se apresentar ao povo? Paulo, né? Não lhe permitiram os discípulos. Também as hierarcas. As hierarcas eram as autoridades, né? Aqueles que tinham poder na cidade. Então, tanto os discípulos como as pessoas influentes não permitiram, que eram amigos de Paulo. Mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. E como nós compartilhamos, né? Paulo, ele não tinha medo, né, das consequências que podia acontecer com ele, né, fisicamente, né, porque ele já tinha passado muitas situações também, e ele tinha toda a coragem, né. Oh Senhor Jesus, Paulo ele estava cheio do Espírito, né, para não amar nem a própria vida, né, e dar testemunho daquilo que, irmãos, a mensagem de Paulo, né, era tão grandiosa para ele primeiramente, né, porque para passar algo tão grandioso que Deus tinha revelado para ele, o custo da vida dele não é nada, né, em comparação com o encargo que Deus tinha passado para ele. E ele nunca mediu esforços nas viagens missionárias, nem em tudo que ele fez, né? E mesmo na prisão, né, escrevendo para os Efésios, ele falou: já estou preso, no final, já acabou tudo, né, não tem mais para mim. A esperança dele não se limitava de fato a essa terra, né? Amém. Ele teria continuidade pela eternidade, né? Sim. Senhor Jesus, e com esse coração, irmãos, e esse espírito, é que Paulo escreve para os Efésios, 10 anos depois, né, de eles terem sido evangelizados. E a ênfase aqui, sabe que os Efésios gostam da riqueza, das coisas materiais, e aqui ele está falando de bênçãos, né, de riquezas, de tudo que de fato eles dão valor,
mas que não se limita terrenamente. Essas riquezas são celestiais, são eternas. E aqui, continuando, né, no 12 fala: com o objetivo de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para louvor de sua glória. No 13: nele igualmente vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Amém. Puxa, com isso, irmãos, foram selados com o Espírito Santo da promessa. E aqui, quando ele fala que foram selados, é uma garantia, a garantia do próprio Deus, que é o Espírito Santo. E com isso, irmãos, é como um depósito, né? Puxa, eu vou cumprir aquilo, mas eu vou deixar um depósito aqui que é a garantia. Amém. Senhor Jesus. Amém. E tanto que quando Paulo vai para Éfeso, fala: vocês foram batizados pelo Espírito, né? Primeira coisa, é o mais importante, né? Vocês receberam o Espírito? Ah, não, Apolo só foram batizados no batismo de João. Falando: não, mas vocês têm que ser batizados no nome do Senhor e receber o Espírito, né? Sim. Não é gostoso nós termos recebido o Espírito? Amém. E nós desfrutarmos do Espírito, dependermos do Espírito, aquilo que Paulo, né, teve que revelar para os Efésios, para nós já foi, irmãos, revelado. Nós vivemos pelo Espírito, dependemos do Espírito. E nós vemos que o testamento, né, que para que vigore as riquezas, né, tem que morrer, né, o dono das riquezas. Sim. Então Cristo morreu. É verdade. E o testamento passou a valer, irmãos. Amém. Oh Senhor Jesus. No 14, que é a garantia da nossa herança para a redenção da propriedade de Deus, para louvor da sua glória. Oh Senhor Jesus. Oh Senhor, aqui fala que é a garantia, né? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, aqui ele toca, assim, eu fui lendo, né? Fui desfrutando. Sim. Eu não consegui parar, viu? Eu fui, mas eu pensei assim, né? Puxa, eu vou parar aqui na oração de Paulo, né? Mas aqui, irmãos, quando você começa a desfrutar, né? Meditar e o que o Senhor quer, né? Que nós estejamos a seus pés. Sim. É quando nós desfrutamos, né? Das riquezas, das bênçãos de Cristo, né? Mas para quantos foi revelado, né? Não é um privilégio, irmãos, Deus ter nos, né, dado essa bênção antes mesmo dele criar todas as coisas, nós podemos ter esse livre acesso, né? Amém. E através dessa vida que vence o pecado, né, irmãos? Amém. Essa vida vence o pecado. E com essa vida, irmãos, nós vemos que mais para frente em Éfeso, vemos que o Senhor vai abrindo mais seu coração, né? Amém. O que Ele quer. E Ele fala sobre a igreja. E quando Ele fala sobre a igreja, irmãos, às vezes pega a nossa individualidade, né? Porque você quer fazer suas coisas do seu jeito e vem as particularidades. Sim. Mas nós, como a noiva, né? Eu vejo assim, irmãos, né? Para agradar o noivo, né? Quanto que nós fazemos para agradar o noivo, né? Puxa, irmão, quando eu falo assim, para agradar, né? Eu vou agradar, né? Senhor Jesus. Amém. E eu acho que o casamento dá um pouco essa experiência, né? O cônjuge, né? O Senhor tem dado muitas experiências assim, no casamento, no convívio, né? Tanto com os filhos, com a esposa. Eu vejo que nós crescemos, é tudo plano do Senhor, né? Amém. Porque quando nós somos solteiros, somos novos, é de uma forma. E o casamento certamente nos transforma. E quando nós dependemos do Senhor, eu vejo que as coisas funcionam.
os filhos, mesma coisa, irmãos. Quando a gente depende do Senhor, Amém. nós cremos no Senhor, o Senhor toma conta, assim, toma controle da situação. Amém. E sempre a gente era cobrado, né, da leitura bíblica. E hoje eu tenho que ler às vezes 3 vezes, né? E não é uma cobrança, né, irmão? Porque com o Natan, ele à noite sempre fala: vamos ler, pai, vamos ler. Com o Daniel, quando ele tem tempo, eu leio com ele. Com o Isaac, antes de dormir: pai, vamos ler, vamos. Irmão, eu posso estar fazendo qualquer coisa, eu paro e eu vou e leio, né? Pode ser qualquer horário também, né? 11 horas da noite ou cedo, qualquer horário, né, irmãos? Mas sim, nós já estabelecimos um horário, né? 10 horas sempre é horário de fazermos a leitura, né? E eu quanto estou ganhando, irmão, desfrutando da palavra. Amém. E quanto está me ajudando, né? No convívio com minha esposa, né? Com meus pais, com meus sogros. Eu preciso melhorar ainda, né? Mas assim, eu vejo que há um caminho, né? Há uma resposta para cada situação que se apresenta, irmão. Sim. E eu vejo assim que de fato o Senhor nos abençoou com a sabedoria dele, né? Com a sabedoria do Espírito. Amém. E sempre, irmãos, eu vejo assim, né? À noite, nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que provém da boca dele. Amém. Irmão, isso daí tem assim, sarado qualquer angústia ou qualquer coisa que você como pessoa você não conseguiu atingir durante o dia, ou você como pessoa você tem necessidades, não tem como. Mas espiritualmente, irmão, essas coisas podem te suprir. Sim. Essa falta humana, né? Tanto no seu físico ou na sua alma, quando você depende do Espírito, irmãos, Amém. o Senhor tem suprido. Amém. Oh Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, assim, eu vejo que, né, como igreja, né, esse é o desejo do Senhor, né? Amém. Ele quer a sua igreja. Amém. E que Ele possa nos abençoar a cada um de nós, né? Amém. E também não é por esforço, né? Mas é pelo Espírito. Amém. O Espírito que cada um de nós tem. Nós podemos edificar a igreja do Senhor, né? Amém. E é para Ele, né? Não é para agradar ninguém, é para o próprio Senhor. Amém. Oh Senhor Jesus.